Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Compacto Podcast. Eu sou a Graziela Brum, professora e fundadora da Compacto, que é uma consultoria de comunicação para projetos e iniciativas de sustentabilidade. E essa consultoria também tem um podcast que costuma ser um resumo de acontecimentos semanais da sustentabilidade, mas hoje com mais um episódio especial, nosso segundo episódio da série O que é. Nesse primeiro episódio da série, a gente falou sobre mudança climática e hoje a gente vai falar sobre economia circular. E para me ajudar nessa missão aqui hoje, quem está aqui comigo, uma das pessoas que está aqui comigo é a Bianca Giacomin, que é engenheira química pela Universidade Federal de Viçosa e tem vivência e experiência em indústrias multinacionais, trabalha com integração de práticas sustentáveis e de economia circular nos processos industriais, combinando sustentabilidade, eficiência operacional e melhoria contínua, e é pós-graduada em meio ambiente e sustentabilidade pela FGV e membro do The Circular Economists e atua como especialista do Instituto Nacional de Economia Circular. Bem-vinda, Bianca. Obrigada pelo convite. Olá, pessoal. E também aqui com a gente hoje tá o Diego Carbonell, que é professor, palestrante, especialista e consultor na área de sustentabilidade, com atuação no carnaval, no esporte e em grandes eventos no Brasil, como o Carnaval de São Paulo, do Rio, Belém, Florianópolis, além de iniciativas com a Federação Paraense de Futebol, o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, Todo Mundo no Rio e o World Circular Economy Forum. Bem-vindo, Diego. Prazer estar aqui. Olá, pessoal. Então, vou começar já com o nosso papo. Bom, a proposta dessa série do Compacto Podcast é, de fato, explicar para as pessoas de uma forma bem simples e bem acessível os principais conceitos da sustentabilidade, mas não parar por aí, também trazer exemplos, aplicabilidade, enfim, e do mais básico até avançar para o mais sofisticado. E aí, nessa lógica, eu já vou começar perguntando para vocês, vou começar com a Bianca, como que vocês explicariam, nas palavras de vocês, o que que é economia circular? Legal. Bom, Grazi, a economia circular é um modelo econômico que visa sair da lógica que a gente tem hoje em dia, da economia linear, onde a gente extrai recursos e matérias-primas, produz e depois já descarta. Então, é um ciclo muito direto, é a linearidade. Quando a gente pensa em economia circular, a gente está pensando em manter os materiais e os produtos em circulação com o maior valor possível pelo máximo de tempo possível, né? Então, a gente vai ter três pilares. Esse da gente manter materiais e produtos em circulação, a questão de eliminar resíduos e poluição ao longo de todo o processo e regenerar a natureza enquanto a gente faz tudo isso. Então é como se a gente estivesse fechando para que nada fosse, perdido, assim como é na natureza, né. Se a gente pensar, não existe o fora na natureza, então a gente está querendo trazer isso para a economia. Por isso essa lógica do círculo, da economia circular, Uhum. né. Mas eu vou passar a bola também para o Diego, porque eu acho que é legal ouvir diferentes vocabulários, pontos de vista, e aqui, assim, a gente não precisa necessariamente explicar como a bibliografia explicaria, a forma técnica, mas pode ser inclusive de uma maneira mais poética, filosófica, fiquem à vontade, tá. Mas queria te ouvir também, Diego. Bom, Grazi, eu lido muito com o público do carnaval, do futebol, que é um público bem prático, né? Difícil você ter tempo para interromper quem tá ali querendo curtir uma bateria ou querendo ver o seu time jogar e fazer gol. Então, eu costumo dizer que a economia circular é basicamente quebrar essa lógica do descarte, né? Do usar e jogar fora. E a gente gerar essa circularidade mesmo, né? Essa continuidade. Quanto mais a gente conseguir reduzir, reutilizar, reciclar, a gente vai garantindo, né, que isso que foi extraído ali em algum momento continue sendo utilizado de alguma forma. Então, acho que é basicamente quebrar a lógica do usar e jogar fora. Perfeito, adorei. Inclusive, até comentando, né, ali na apresentação de vocês eu citei, mas eu acho que, não por coincidência, não à toa, tem 2 pessoas aqui representantes de 2
frentes da economia que tem muita conexão com a economia circular, né, a indústria e eventos, experiências, né. Uma porque ali como parte da indústria, né, porque produz, necessita de matéria-prima, faz, né, fabrica produtos, e outra porque lida, com experiências, união de pessoas, multidões, muitas pessoas, então eu acho que são 2 representações aí que têm uma conexão muito forte com economia circular e podem se valer muito, né, da economia circular. E aí seguindo aqui, o que vocês como que vocês diriam, assim, quais que são as diferenças da vou começar com o Diego agora, da economia circular para linear, né, qual que é a diferença dessa nova proposta, o que que seria esse novo modelo, qual que é a diferença da economia linear? Bom, eu vou puxar aqui para o lado de onde eu trabalho e vou usar o carnaval como exemplo, né? A economia linear é basicamente eu gerar ali uma fantasia ou um carro alegórico e no final eu achar que eu vou jogar fora aquilo sem pensar numa reutilização. E é curioso porque o carnaval sempre se valeu da economia circular antes da gente cunhar nessa terminologia, mas muito mais por necessidade do que por conhecimento técnico, né? As escolas, em geral, têm poucos recursos para reutilizar, para fazer um carnaval, e aí você acaba tendo que criar ali, né? Pegar uma escultura e modificar ela e pintar de novo para poder criar uma nova escultura para o próximo enredo, ou você é de uma escola com menos recursos do que a outra, e você espera essa escola desfilar para montar o seu enredo de acordo com aquela. Quantas vezes eu vi uma mesma escultura de um enredo afro passar duas, três vezes em outros desfiles, sabe? Ou não só aqui no Rio, mas no Brasil como um todo. Então, acho que a grande diferença é essa, é a gente pensar, e aí pensar desde o conceito mesmo, desde quando o carnavalesco pensa aquele desfile e pensa a fantasia, como é que ele pode garantir que lá no final, quando essa fantasia chega, ela possa de alguma forma ser desmembrada e reutilizada, seja da forma que ela veio, ou seja através da separação desses materiais. E aí, só trazendo a título de dado, no Carnaval do Rio de Janeiro, existe um projeto chamado Sustenta Carnaval, que coleta as fantasias ao final do desfile, onde no último carnaval foram coletadas 23 toneladas que iriam para o aterro e que foram, né, destinadas para esse projeto e que depois esse projeto dá circularidade para peças de teatro, para filmes, gravações, outras escolas de samba. Então, acho que a grande diferença é justamente, né, a gente pensar em dar continuidade, né, nesse carnaval, fazer outros carnavais, diria assim. Achei interessante, Diego, como as coisas se conectam, apesar de serem mundos e cenários muito distintos, né? Você trouxe essa questão da economia, e eu vejo que hoje uma grande alavanca, um grande impulsionador da economia circular e indústria está relacionado com o valor econômico. Foi-se o tempo em que a gente tinha matéria-prima em abundância, recursos em abundância e a gente podia produzir e ia descartando. E não tinha custo também para descartar aquele material, ainda que ele fosse perigoso, né. A gente não tinha esse pensamento, talvez, tão otimizado, e era produzido em sequência, sem a gente repensar, né: "Esse resíduo, eu consigo voltar ele para o processo? Eu consigo usar esse resíduo como matéria-prima?". E hoje eu vejo isso muito forte em indústria para a economia circular com esse viés econômico, né? Como que eu consigo tornar a minha operação mais eficiente e a gente acaba pensando mais lucrativo também, né? E no fim do dia, eu aplicando os conceitos de economia circular, eu consigo fazer isso deixando também o negócio mais sustentável, né? Então tem um princípio do design que aí vai se encaixar também no carnaval, na indústria, em qualquer tipo de produto, que é onde tudo começa, quando eu estou no design de um produto. Como que eu estou garantindo que esse produto ele vai conseguir ser consertado? Que a pessoa que está utilizando ele consegue reparar com facilidade, né? Como eu garanto que os materiais depois são desmembrados e vão conseguir ser reciclados ou não? Então nasce lá já na concepção do produto. Mas algumas vezes o material, a fantasia, ela já está aí, né, e a gente tem que falar a partir daí, o que que a gente consegue fazer para trazer os princípios da economia circular, né, igual você trouxe, como que eu consigo desmembrar? É uma lógica muito similar da aplicação da economia circular no fim do dia. E é legal, Bianca, aqui só te complementando,
que é uma coisa que a gente percebeu até, a gente estava com a Lohane, que é uma design de moda sustentável, que esteve com a gente ao final do desfile para poder acompanhar e trazer o olhar dela para aquele material, né? E ela falou que a primeira coisa que ela sentiu foi isso, né? Que ela tinha muita dificuldade de pensar na reutilização do material não fosse inteiro, porque quem pensou lá no começo, o carnavalesco, não pensou nessa separação, na continuidade disso, no reaproveitamento disso. Então a gente tem que trabalhar no carnaval com a lógica de quem pensa isso lá atrás, já pensar em como ele pode utilizar materiais que são de mais fácil separação para poder dar reutilização, e também pensar num outro ponto importante, que é o presidente, que é quem custeia tudo isso. Porque não adianta eu dizer para ele que o material X é melhor do que o material Y, se eu não propor uma alternativa viável financeiramente para que ele também possa fazer essa substituição, que é meio que a gente vive também, né? Não adianta a gente só pensar em iniciativas sustentáveis e a gente não pensar também na viabilidentão econômica disso. Então é legal como as coisas se conectam. Eu gosto de dizer que o carnaval ele é um exemplo popularíssimo, assim, de como a gente tem todos esses conceitos dentro de uma festa, que é a maior festa a céu aberto no mundo, né? E é interessante porque nesse design a gente pode, né, desenhar o produto para circularidade, desenhar para ele ter menos resíduos, né, ou desenhar para durabilidade, mas para o carnaval, por exemplo, a gente quer desenhar para durabilidade? Faz sentido? Ou a gente quer que depois possa ser feita uma destruição e reaproveitamento desse material lá na frente, né? Já quando a gente pensa em um produto, um celular, a gente como consumidor, a gente quer que a empresa, a indústria esteja desenhando para Que dure, durabilidade, né? né? Sim, perfeito. Mas fazendo um resuminho aqui, né, do que a gente está falando até agora, economia circular, ela é então uma sequência de ações, né? Ela não é um ato em específico, mas ela trabalha ali em reduzir insumo e resíduo, então o que vai fora, né, e o que é utilizado para esse produto ser produzido. E também, reutilização e reciclagem sempre que possível, né, então é uma cadeia de ações ali na sequência. E aí eu queria, emendar, perguntando para você sobre exemplos de ações e de iniciativas de economia circular, né, já foi surgindo ali, os próprios exemplos de carnaval, eventos e tal, mas queria que a gente aprofundasse mais, trouxesse, deixasse mais tangível, né, quem está fazendo isso, pode ser empresa, pode ser iniciativa, pode ser, enfim, organização, exemplos de economia circular que vocês têm para dividir. Graziela, vou até aproveitar e divulgar uma iniciativa do Núcleo de Sustentabilidade da Fundação Dom Cabral. Então, esse núcleo tem um grupo de economia circular, inclusive foi assim, né, que Onde eu nos e a conhecemos. Grazi nos conhecemos e entramos em contato. E recentemente foi publicado um e-book com cases de economia circular, Legal. então aplicáveis e na prática, inclusive conectando, né, com benefícios socioeconômicos. E aí um exemplo, que está nesse case que eu vou citar, é da Mogu. Então, é para atacar justamente os resíduos e a complexidade de materiais do setor de construção civil e de design de interiores. Então, a Mogu, eles estão viabilizando uma forma de utilizar micélio para que esse micélio haja como cola em materiais de resíduos agroindustriais, e aí isso forma um material que pode ser utilizado para construção civil, por exemplo. Então, é uma substituição de matéria-prima, né, mirando em fontes mais sustentáveis, e hoje, na construção civil, a reciclabilidade também é muito difícil. E é um segmento Então, super poluente, né, assim, a super gente não tem tanto conhecimento sobre isso, mas é super poluente, né. legal. E tem uma empresa chamada Fairphone, que ela está repensando a forma como os telefones são feitos, né? Eu comentei, o celular, o meu, inclusive, tá no fim da vida. E eu tô sentindo na pele o efeito da economia linear, né? Que tenta reparar, não é tão fácil. A Fairphone, o que eu acho bem interessante é que eles
já pensam desde o início para deixar fácil para o próprio usuário reparar. Então, o próprio usuário consegue sanar vários problemas do celular. E aí, eles trabalham na lógica de manter o produto sempre no valor mais alto. Então, se a gente pensa, por exemplo, a melhor coisa que a gente pode fazer com os nossos materiais seria a gente reutilizar e compartilhar, né. Então, por que eu ia comprar um novo se eu não uso todos os dias, um ferro de passar, por exemplo? Será que eu poderia compartilhar? Seria melhor, né, ele fica no mais alto uso dele com o maior valor possível. E aí depois o reparar, o remanufaturar, e aí então reciclar. Então a Fairphone ela está seguindo essa lógica. E amarrado também nas matérias-primas e nos insumos que utilizam para garantir que, por exemplo, a extração dos minerais, né, foi feito de forma responsável, consciente, tentando usar o conceito de mineração urbana, né, de utilizar os materiais e os minerais que já estão disponíveis, que a gente já extraiu da natureza. Acho que são casos interessantes, assim, para pesquisar um pouquinho mais. Eu vou citar três aqui, três cases que eu acho bem legais. Um eu já citei, na verdade, que é o Sustenta Carnaval. Acho que. E é legal porque assim, o Sustenta Carnaval ele vem. É um projeto recente, 2023. Então, se você pensar durante todo esse tempo, de 1984, que foi quando foi criada ali a Sapucaí, até 23, não existia nenhum projeto, seja público ou privado, de destinação de material de fantasia. Isso tudo era coletado pela Conurb, que é a empresa aqui do Rio de Janeiro, colocado num caminhão e aterro sanitário. Então eu valorizo muito esse trabalho deles porque é, além de redestinar isso para a escola de samba, você vê isso ser utilizado em teatro, em outros blocos, então é bem legal. Mulheres do Sul Global, que é um projeto com mulheres refugiadas que faz a reutilização desses materiais do Sustenta Carnaval e de outros tipos de materiais também. Então, por exemplo, empresas que têm uma alta rotatividade no uso de uniforme. Elas, né, fazem toda a higienização dessas peças e utilizam os próprios uniformes para entregar os novos uniformes para as pessoas, né, como se fossem bolsas, mochilas, e acho que é bem legal também nesse contexto. Já tem grandes empresas que fazem essa utilização. E o terceiro é o refoliar, que faz o reaproveitamento de abadás do carnaval, principalmente em Salvador, que é um volume muito grande, assim. Acho, não sei se vocês têm ideia dessa questão do volume dos abadás, mas assim, camarotes, né, abadás no Camarote de Salvador, né, tem todo, também tem os próprios blocos, né, que tem, né, os desfiles. Então, assim, elas fazem um reaproveitamento muito legal. E acho que os três projetos unem uma coisa muito interessante, que é a utilização de fato do material. Ele realmente ser um material que alguém vai usar. Eu sinto muito isso, e senti muito isso quando trabalhando em eventos, com essa questão da doação das lonas, né? Ah, a gente pode doar as lonas para fazer bolsa. E eu queria perguntar para quem está ouvindo a gente aqui, para vocês também. Alguém já viu alguém utilizar essas bolsas de lona? Assim, raríssimo Uhum. você ver alguém usar. Então, assim, não adianta você, dê a circularidade se isso não tem utilização. E acho que o legal desses Perfeito. três projetos é que eles têm utilização. Então você vê mochilas muito legais, materiais muito legais, pochetes, as bags, assim, cara, muito, muito legal. Então acho que são três projetos que merecem destaque por novas soluções e por ser realmente algo que as pessoas realmente usam. Acho isso bem legal. Diego, me Adorei. chamou a atenção também, quando você falava que os 3 eles têm um componente social, parece ser muito forte, de integração com a comunidade, de manter o valor, para as pessoas que estão lá, né, e utilizando e às vezes até sofrendo as consequências, sejam elas positivas ou negativas desse evento, então é muito interessante essa integração. Totalmente, eu acho que até Ótimo é ponto. indissociável, né, na verdade, né, essa parte social da parte ambiental. Acho que Mulheres do Global talvez seja o principal case, né, são mulheres refugiadas que fazem esse trabalho, mas os outros dois também têm uma pegada muito forte, até porque o carnaval por si só ele tem, né, essa pegada social muito prática, assim, né, muito efetiva. Você vê ali aquilo acontecendo, eu sou do carnaval antes de ser da sustentabilidade, então, sei o quanto esse tipo de projeto, de fato, gera emprego, renda e novas oportunidades para uma série de pessoas, para além do impacto no meio ambiente, né? Um autêntico carioca, né, Diego? Eu conheci o Diego num evento, eu palestrei logo depois dele e ele citava muitos exemplos de carnaval, enfim, foi aí que começou a nossa troca. Eu vou aproveitar e citar aqui também um exemplo de economia circular na moda,
porque a moda, né, dentro desse segmento da indústria, ela é também um setor que se beneficiaria muito, né, precisa se beneficiar muito dessa lógica, porque também é um setor muito poluente, assim como a gente falou de construção civil. E a Patagônia, ela é um case em diversos aspectos, né, é uma empresa, uma marca que, tá puxando muito à frente da sustentabilidade há muitos anos e eles têm um programa que se chama Worn-Wear, que é um programa para estender o ciclo de vida das roupas. Então eles recebem a roupa usada de volta e são roupas, né, Patagônia, enfim, roupa de frio, roupa de esporte, escalada, são roupas que têm um custo alto, não são roupas, né, de baixo valor. Então, enfim, se essa roupa não tem mais utilidade, a Patagônia recebe de volta, conserta, se precisar consertar, lava, né, faz a higienização necessária e vende de novo mais barata. Claro, sinalizando que é uma roupa, né, de second hand, já utilizada e tal. E eu até estava ontem dando uma atualizada nessa pesquisa para entender se ainda estava vigente esse programa e tal, e eu achei um fórum de discussão de consumidores, assim, de clientes mesmo. E aí, eles estavam falando sobre como: "Ah, é o único lugar aonde eu compro, porque é um preço muito competitivo, vale muito a pena, os produtos são muito bons". Então essa lógica aí de, eh reaproveitar, reutilizar, né, o usado, que a moda pode se valer muito, deixando esse exemplo aqui também. E aí, eu queria também levantar aqui com vocês, né, a gente falou muito sobre o que que é qual que é a diferença do modelo que a gente tinha até então, né, único vigente, antigo. A gente falou um pouco sobre o que está se fazendo, né, cases, iniciativas, mas trazendo mais para, o ambiente do indivíduo, assim, eu como pessoa, né, o que que as pessoas em casa, eu como pessoa física, posso fazer para implementar economia circular no meu dia a dia? Que dicas vocês podem trazer, assim? Vou começar nessa aqui para a gente seguir Boa. essa alternância. Eu acho que a gente pode comprar menos e comprar melhor. É uma coisa que eu sempre indico com as pessoas, né? A gente tem essa questão da impulsividade, né, na compra. Então, acho que é comprar menos, comprar melhor. Priorizar produtos mais duráveis também, acho que é importante, né? Acho que a Bianca citou isso, né? Às vezes a circularidade é também pensar no que vai durar mais, do que a gente vai poder utilizar por mais tempo, né? E evitar essas novas compras. A separação acho que é muito importante, né, dos resíduos, dos recicláveis. Meu filho tem 6 anos e para ele é natural separar uma coisa que, para mim, que tenho 35, não era natural, né? O natural para mim era a lixeira única, tudo naquele mesmo lugar. E hoje para ele é comum ele pegar, separar o resíduo orgânico, o reciclável. Então acho que indicar isso também para as novas gerações, né? Também que isso seja algo comum a eles. E reutilização, gente, de roupas. Acho que pensar, você falou da questão da moda, né? Pensar muito também nessa questão de comprar consciente. Enfim, acho que tem tudo isso, né, melhora o nosso dia a dia. E eu acho que sempre a gente precisa pensar que não é um ato individualizado, né? É uma mudança de mentalidade mesmo. Não adianta, né, a gente achar que vai fazer uma coisa aqui e a partir desse momento eu sou mais sustentável, eu penso circular. A gente precisa pensar nisso como uma rotina mesmo, como uma cultura e modificar isso a longo prazo. Se todo mundo fizer a sua parte aí, mesmo que pareça pouco individualmente, no coletivo isso é bastante. E é uma jornada, né, Diego, não é isso que você falou, não é um processo, não é assim. Eu falo até por mim mesma, eu imagino que vocês também tenham a mesma visão, não é que eu sou a pessoa mais sustentável do mundo e tudo que eu faço tá correto, né, é um processo, é uma jornada que a gente de aprendizado e de melhoria, amadurecimento, né, então um passinho de cada vez, vamos evoluindo. Isso, com certeza. Acho que é uma armadilha que quando as pessoas começam a se interessar por clima, meio ambiente, sustentabilidade, às vezes pode acabar caindo, né? Ah, mas essa ação é tão pequena, o impacto é tão pouco. Será que vale a pena fazer? Acho que vale a reflexão, né? Eu acredito que sim. Qualquer impacto
por menor que seja, ele é o impacto. Então, vale a mudança. E a dica do que fazer, eu escrevi um artigo para o Instituto Nacional de Economia Circular, o INEC, falando um pouco sobre isso, né, assim, a gente quer um futuro circular, mas se a gente for pensar, o passado já trazia muito disso. Então, eu acho uma dica seria pensar assim: "Ah, o que que minha avó e meu avô fariam", por exemplo, né. Será que eles já descartariam esse item que está com defeito ou iam tentar reparar? O famoso pote bom, né. "Ah, uma sacola boa dessa, como eu vou jogar fora?". São práticas que já são nossas, assim, do brasileiro, e o Gabriel Ferri do Planeta Pós-Pandemia, ele até fez uma publicação nesse sentido recentemente. A gente já tem muitas boas práticas embutidas, né. Seja de coisas pequenas, primeiro eu vou tentar não comprar sacola plástica, não utilizar, levar minha ecobag. Comprei, poxa, eu consigo usar isso, outras vezes, chega um ponto que eu consigo utilizar isso para a separação do lixo reciclável, né, eu consigo compostar o meu lixo orgânico e tudo dentro da realidade de cada um, né. O poder de escolha ele também vai depender muito do momento que a pessoa está vivendo, da situação que ela se encontra. Mas, se a gente pensar, tudo tem uma forma da gente repensar se realmente precisa daquilo e, caso precise, qual a melhor alternativa que eu consigo nesse momento. Não precisa ser a perfeita, mas qual que é a melhor que eu consigo e que está dentro da minha realidade. Então, é a gente trazer isso um pouco mais pro consciente e fugir um pouco do comodismo, né, que às vezes vai incomodar um pouco mais mesmo a situação mais sustentável, né. É menos cômodo você separar o lixo do que você colocar tudo. Mas uma vez que você pegou o hábito, você vai ver que também não é tão difícil assim. E parece que quando a gente volta, enfim, a fazer algo que a gente já aprendeu, já se conscientizou, parece que a gente está cometendo um crime, assim, né. Quando eu saio, sei lá, vou no mercado, e aí tenho que pegar a sacola plástica. Ai, me dá uma dor no coração, eu fico pensando: "Gente, quanto petróleo, quantos anos, 400 anos para isso se decompor, né, se biodegradar". Então, enfim. Se conscientizando que a gente vai mudando o hábito, é isso, aos poucos, né, uma jornada, é um processo, mas de passinho em passinho a gente tem muito poder nas nossas ações individuais também. Vou contar um case pessoal aqui, Grazi. Quando eu comecei a namorar aqui hoje a minha esposa, ela tinha um hábito de não usar saco plástico para fruta, verdura, legume, colocar direto na ecobag. E na época, eu achei aquilo ali muito louco. Eu ficava zoando ela. Aí você falou de hoje sentir que é um crime. Hoje, quando eu vou ao mercado, que eu uso um saquinho plástico para colocar, sei lá, uma cenoura, parece que eu tô batendo em alguém, assim, de tão. Porque tornou-se comum. E é uma coisa que eu ria dela, falando assim, cara, era um hábito que eu tinha. Até a gente falando da questão de não ter buscar a perfeição, né, mas era um hábito que eu tinha de avô, pra mim era comum, né? Eu fui criado vendo, e ele é aquela seção de fruta, legume, verdura, colocar, mesmo que fosse uma cenoura, um chuchu, que fosse, aquele saquinho plástico que a gente puxa lá, coloca um. E hoje a gente vai no mercado com a eco bag e coloca lá tudo separado, sem uso de plástico. Uma coisa que também foi uma mudança de mentalidade, mas que no início foi engraçado e hoje eu sinto que eu estou cometendo um crime se eu faço. Engraçado esse exemplo, porque aconteceu exatamente a mesma coisa comigo com o meu marido. Ele também não tinha o hábito de colocar em saquinho plástico e, mesmo eu já tendo a consciência da sacola plástica, eu acho que era algo que eu nunca tinha, assim, sabe, concatenado, nunca tinha virado a chave. E aí eu vi ele fazendo aquilo, de novo, assim como você, no início do relacionamento eu: "Ah, olha", aí virou a chave para sempre. Mas até hoje eu sinto cada vez menos, mas eu sinto que tem um estranhamento, assim, né, da pessoa que vai pesar ali no mercado: "Ai gente, esse monte de coisa solta aqui", né, nem entende o motivo, assim, às vezes rola um incômodo, um desconforto. E falando em circularidade, hoje os poucos que eu acabo usando, porque às vezes tem um que já vem ali, né, você não consegue tirar. A Claro. gente lava aqui e a gente usa para separar as pecinhas de Lego do meu filho. Então, das cores, né? Amarelo, vermelho e tal. Então, hoje Legal, vai abrir a caixa de Lego, tá lá um monte de saquinho com as cores separadas, para na hora da montagem ficar mais fácil. adorei, sensacional.
É legal essa consciência, né. No meu caso, eu já estava no relacionamento e aí, vendo coisas sobre sustentabilidade, usando na metade do caminho teve a virada de chave e teve essa preocupação também: "Nossa, mas não vai atrapalhar a vida da pessoa do caixa? Eh, como vai ser isso?" Mas é a questão da solução perfeita, né, que a gente não vai conseguir encontrar. E nesse sentido parece algo pequeno, mas eu vejo muitas pessoas assim: "Ah, mas não tem problema eu pegar, porque depois eu vou utilizar para jogar meu lixo, etcétera". Mas acho que vale também repensar, assim, se eu estou gerando tanto lixo assim, tanto resíduo, por quê? Por que que eu estou precisando de tanto saquinho? Ou será que eu preciso de tanto assim, ou eu tô com aquela sacola cheia de saquinhos que vão se multiplicando eternamente até o momento que vai dispor. Então, vale repensar, caso quem está nos ouvindo ainda não tenha essa prática, avaliar, porque isso vai valer para muitas outras coisas, né. Acho que esse é um exemplo de muitos das pequenas escolhas que estão na nossa mão no dia a dia. Eles vão se acumulando e a gente não consegue dar vazão, né, porque é tanto, enfim, é tanta entrada, muito maior do que a saída. E aí eu ia também trazer um exemplo, assim, de questões práticas, né. O Boticário, ele tem um programa que se chama Bote Recicla. Ele é um programa de reciclagem de embalagem de cosmético, enfim, beleza, né. E ele recebe essas embalagens vazias, né, plástico, metal e papel, se eu não me engano, alumínio também. E aí, enfim, isso vazio e quem faz parte do programa de fidelidade consegue inclusive ganhar desconto. Então, enfim, seja para fazer o descarte correto, né, para um lugar que vai aproveitar a grande parte desse resíduo, ou seja para ganhar desconto, tem essas 2 frentes aí, esses 2 benefícios. E aí o Boticário ele usa essas embalagens para as lojas deles, para algumas lojas. E, claro, eles não conseguem provavelmente aproveitar 100%, né, desses resíduos, esse é um obstáculo ainda, é um desafio da economia circular, nem tudo dá para ser 100% aproveitado, mas o que eles conseguem, parte do que eles conseguem, eles fazem bloco de construção, eles fazem, o que seria chapa MDF, né, um similar ali para fazer material de comunicação, coisinhas que precisam ser usadas, né, na estrutura de uma loja, assim. Então eles recebem em todas as lojas, é aí uma forma também de aplicar a economia circular no dia a dia, né, e descartar corretamente esses resíduos. Eu acho que vale pontuar também, Grazi, na economia circular, a reciclagem é o último caminho, né? Uhum. Depois que eu já tentei tudo, que eu já tive um design melhor, que eu já reparei, que eu já reutilizei, já remanufaturei, todas as outras alternativas, aí vem. E hoje a reciclagem no Brasil não chega a 10% dos Uhum. resíduos gerados, então é muito pouco. Então a gente tem que ter também esse cuidado, né? Eu tô colocando para reciclar. Vai ter reciclabilidade? Tem alguém que Perfeito. paga por isso? Tem um valor econômico interessante? Senão a gente pode acabar se enganando nisso, né? Como você trouxe, mesmo o Boticário com as próprias embalagens, por exemplo, nem tudo vai conseguir ser reciclado ou reutilizado. Então é uma informação importante para a gente ter junto desse conceito de economia circular. É um todo, né? E um processo com várias etapas até a gente chegar em voltar o material para o ciclo. Perfeito, ótimo ponto, Bianca. Porque às vezes, né, a pessoa que não tem tanto conhecimento nesse assunto, é mais leiga, ela pode achar: "Ah, eu tô colocando no lixo reciclável, é quase como se fosse uma mágica que aquilo vai desaparecer, vai ser transformado". E esse dado é muito importante, né, é menos de 10% a taxa de reciclagem de fato, então não é que isso desaparece ou magicamente vira outra coisa que tem valor, né. A gente ainda precisa evitar, repensar design, tudo isso. E aí eu queria aproveitar agora, esse momento e perguntar para vocês se vocês têm dicas de pode ser conteúdo, enfim, livro, filme, série, para as pessoas saberem mais sobre esse assunto ou até iniciativas, né, outras iniciativas que a gente não falou até o momento. Vou deixar aqui esse momento descompacta de dicas.
Bom, Grazi, as dicas são inúmeras. Eu tô até começando um compilado, vou publicar depois no meu LinkedIn. Já aproveito para convidar quem está ouvindo para me seguir lá. Legal. É Bianca Giacomin, Giacomin. Mas eu tô montando um site com um compilado de todas as dicas separadas por podcast, livros, sites, porque a gente entra em contato com muita coisa interessante. E até é difícil passar tudo de uma vez. Então, tô preparando esse material e assim que estiver disponível, eu divulgo lá também. Inclusive, o compacto tá na lista de dicas do podcast. Que chique, adorei. Vou querer também. Eu acho que aqui de dicas, eu não vou nem pensar tanto nos conteúdos, apesar de a gente ter algumas coisas legais disponíveis, até em streams, né? Que era uma coisa bem rara, né? Da gente ter esse acesso. Era uma coisa muito nichada e hoje a gente tem documentários legais, tipo, sobre minimalismo, a questão do destino dos resíduos. Em streams hoje dá para encontrar bastante coisa legal. Mas acho que a gente precisa pensar a economia circular não na maneira de ser algo perfeito, né? Acho que é pensar mesmo numa mudança de mentalidade. Pensar que isso, como a Graça falou, né, é uma jornada, né? Eu gosto de dizer, eu uso isso para algumas coisas da minha vida, que a gente não está numa corrida de 100 metros, né? A gente está numa maratona. Então não adianta eu querer fazer tudo num curto prazo. A gente pode fazer isso a longo prazo. E uma coisa que eu também costumo dizer é que a gente não precisa de poucas pessoas pensando sustentabilidade ou fazendo a economia circular de maneira perfeita. A gente precisa de milhões de pessoas mudando hábitos, mesmo que ainda sejam imperfeitos nessa execução. Então não adianta nada a gente é, fazer uma coisa pontual e achar que mudou, se a gente não criar uma nova rotina, não mudar a mentalidade. No começo vai ser estranho, como foi a questão do saquinho, das verduras e tudo mais, mas ao longo tempo isso vai se tornar comum, como é hoje para o meu filho fazer essa separação e como é hoje para uma grande parcela da população que já tem isso aí como um propósito natural. Então, acho que minha dica é essa, assim, não ficar com receio do que errou nesta caminhada, mas valorizar o que acertou no meio desse caminho. Legal. E lembrar que a gente está fazendo isso por nós mesmos, né, no fim do dia. Para nossa geração e para as próximas também. Exato, boa. Fica, às vezes, né, as pessoas, de novo, quem não tem tanta intimidade com o assunto, fica aquela sensação de que a gente está salvando o planeta, a gente está salvando a possibilidade de vida nele, né? O planeta já passou aí por poucas e boas e vai sobreviver. A gente precisa manter boas condições para a gente estar vivendo nesse planeta, né? Bom, eu queria agradecer muito a presença, a troca, as contribuições de vocês, né? Eu acho que a gente conseguiu aí falar um pouco, explicar de forma didática sobre esse assunto. Claro que a intenção aqui não é que a gente esgote e dê conta absoluta de todo esse assunto, mas é conseguir passar ali os conceitos mais importantes, gerais sobre esses temas, e acho que a gente conseguiu fazer isso muito bem. Então, queria agradecer vocês e pedir para vocês compartilharem as redes sociais e aonde as pessoas podem encontrar vocês. Bom, vou falar aqui rapidamente, bem agradecer pelo convite, acho que foi um papo, passou tão rápido aqui, tô olhando o tempo, meu Deus, passou muito rápido, a gente falando Nem aqui de parece, né? foi um bate-papo muito legal, mas acho que no Instagram, @Diego Carbonel, no LinkedIn, Diego Carbonel, não é muito comum ter Carbonel, então não vai ser difícil de vocês encontrarem. Lá eu compartilho um pouco desse trabalho que eu faço no carnaval, no futebol, em grandes eventos, em pequenos eventos e eventos corporativos. E é legal porque o carnaval, o futebol, ele tem esse potencial democrático, acessível, de dar acesso a um tema que, no geral, pode ser técnico demais, assim como não foi aqui o nosso papo. A gente conseguiu falar isso de uma forma muito natural. Então acho que a gente tem essa potência e convido vocês lá a seguir, mais uma vez agradecer, participar aqui, foi muito legal. Legal, agradeço o convite, Grazi, e ao Diego pela conversa. Foi um prazer te conhecer também. Já divulguei meu LinkedIn aqui, eu continuo compartilhando um conteúdo sobre sustentabilidade, melhoria contínua e o dia a dia na indústria também. Então, convido vocês para seguir. Vai ser um prazer conectar com vocês por lá. E fiquem à vontade para chamar para uma conversa. Feliz em apresentar 2 pessoas aí que têm potencial de agregar muito para a trajetória uma da outra. E para os impactados, eu queria dizer que vocês encontram a Compacto também no Instagram, @CompactoCI, no LinkedIn, vocês me encontram também no LinkedIn como Graziela Brum.
Se você é um impactado que está ouvindo no YouTube, se inscreve no canal, deixa o seu joinha para receber notificação sempre que sai vídeo novo, episódio novo toda semana. Se você é um impactado do Spotify, segue, deixa suas 5 estrelas também para acompanhar e receber as novidades. E se você acha que esse é um assunto que vai interessar alguém, não deixa de compartilhar esse episódio também, passar ele adiante, porque aos pouquinhos a gente vai criando essa consciência maior sobre esse assunto. Um beijo, muito obrigada e até o próximo episódio.